Você está preparado para ouvir a palavra de Deus? Sim. O coração está preparado para ouvir? Depois de tudo isso que aconteceu até aqui, os louvores, as palavras, que teu coração esteja agora preparado para receber a palavra. Convidar o pastor Alexandre Carneiro. Estendam as mãos para cá, nós vamos estar orando pelo servo de Deus nesta hora, para que Deus mais uma vez use como tem feito durante esses anos, para a glória dele, para que ao término desta reunião nós possamos ter a convicção de que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Deus, em nome de Jesus, aqui está o teu filho, o teu ungido, o pastor Alexandre, a qual tem sido instrumento teu, meu Deus, para estas nações. Teu filho, mais uma vez, se coloca à disposição para ser instrumento teu desta noite. Que o Senhor possa estar de forma maravilhosa, de forma gloriosa, usando o teu filho, para que todas as palavras proferidas, meu Deus, a partir de agora, sejam direcionadas pelo teu Espírito Santo. A tua igreja almeja ouvir a tua voz. Então, fale-nos aos nossos corações nesta noite. Para a glória do teu nome oramos. Amém e amém, Senhor. Deus te abençoe. Amém. Batista mesmo, então, o microfone. Graça e paz, irmãos, amém? Deus é bom, tome seu assento. Bom estar mais uma vez nesse lugar com vocês, nessa noite de celebração, noite que o Senhor já tem falado conosco através das canções, através das orações. Se você ainda não ouviu a voz do Senhor, que você peça a Ele nessa noite para falar contigo. O nosso Deus é um Deus bom, é um Deus que fala, é um Deus que trabalha, e todas as vezes que tenho oportunidade de estar diante dEle, eu glorifico o nome dEle, porque Ele é Senhor da minha vida. E de igual maneira Ele deseja ser Senhor da vida de cada um de vocês que aqui está nessa noite. Basta você e eu abrirmos o coração e deixar Ele entrar, trabalhar e reinar. Nós estamos sendo desafiados nesse mês de maio a olhar um pouco para dentro da nossa casa, a olhar para a nossa família. E eu vou usar alguns textos nessa noite, nessa breve conversa que nós vamos ter aqui, para inclusive responder a pergunta que o pastor Eliel já começou a fazer e fez quando fez o clamor pelas famílias. Como é que está a sua casa? Como é que está a minha casa? Como é que está a sua família? Como é que está a minha família? E para isso eu quero usar o texto do livro de Josué, texto bem conhecido, no capítulo de número 24, e farei a leitura a partir dos versos de número 14 a 25. O texto ele diz o seguinte: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo:
vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal, e os destruirá, depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e incline o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, verso de número 25, assim naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Amém? Queridos irmãos, como eu disse para vocês, nós estamos sendo desafiados nesse mês de maio a olhar um pouco para dentro da nossa casa, a olhar um pouco para dentro da nossa família, a olhar um pouco para dentro daquilo que nós compreendemos como nosso lar, como lugar em que Deus nos deu, pessoas que o Senhor deixou para que a gente pudesse estar juntos. Sabemos que a família, nesse tempo que nós estamos vivendo, tem recebido várias influências desse mundo presente. Inclusive agora nós estávamos conversando, antes de entrarmos para aqui, para o templo, conversando com o pastor Roberto, de tantas coisas que se levantam, de tantas situações que têm se levantado para destruir a família. E eu não preciso dizer para você que a família é um projeto de Deus, é um projeto do Senhor para nós. A família é algo que estava no coração de Deus. Haja vista quando lá no Éden, no início de todas as coisas, quando Deus prepara, Ele une um homem e uma mulher para começar esse projeto glorioso. Mas não é sem razão que nesse tempo que a gente está vivendo, as famílias têm sido totalmente alvejadas. E muitas das vezes por instrumentos, por armas que a gente nem percebe. Essa semana eu estava dando uma olhada nas redes sociais. De vez em quando a gente faz isso, que é bom que a gente também se inteira de algumas coisas. E eu vi um artigo bem interessante, eu não me lembro qual foi a página, de quem foi. Mas a página falava a respeito que eu tenho saudade de quando os meus filhos estavam no quintal de casa. E eu achei bem interessante aquele artigo. Por que eu achei interessante? Porque quando eu comecei a ler o artigo, e me fez lembrar da minha infância, e eu sei que a partir do tempo as coisas vão mudando, na medida que o tempo vai avançando, as situações vão mudando, e nenhum tempo vai ser igual ao outro, mas existem princípios que eles não mudam, e um desses princípios é o princípio de Deus. E eu estava dando uma olhada nesse artigo e ele falava do tempo que a gente foi criado no quintal de casa. Eu acho que quem tem um pouco mais de 40 lembra desse tempo, né? No tempo que a gente subia na árvore, no tempo de que a gente brincava na rua, no tempo que a gente brincava no quintal, quem teve quintal como eu, aprontei muito, desci muito rio, lá em Engenheiro Pedreira, município de Japeri, agarrado numa bananeira. Se minha mãe estiver escutando agora, ela vai falar: meu Deus, eu não acredito que esse menino fez isso. Acabei de confessar o meu pecado. Mas era um tempo bom. E aí o artigo ele começa falando a respeito das crianças hoje, nesse tempo presente, que hoje estão trancafiadas nos seus quartos, com seus aparelhos de telefones na mão, seus tablets e seus telefones e seus computadores. E a gente nem imagina o que está entrando na vida dos nossos filhos e filhas
tem sido essa realidade, a triste realidade desse tempo. Mas quando eu olho para esse texto aqui que eu acabei de ler, ele me levou a um caminho de reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Esse capítulo de número 24 e o capítulo de número 23, eles são bem interessantes. Josué é um homem que ele é comissionado por Deus a substituir, a suceder Moisés, para conduzir o povo de Deus na terra que Deus havia prometido para o seu povo. Josué era um homem de batalha, era um homem de guerra, mas não obstante de ser um homem de batalha, um homem de guerra, mas também era um homem sensível à voz de Deus. E não é sem razão que muitas das batalhas que Josué lutou para conquistar, para conduzir o povo à terra da promessa, algumas dessas estratégias foram dadas pelo próprio Deus. E Josué ouve a voz de Deus com a finalidade de levar o povo de Deus a atravessar o Rio Jordão, a entrar na terra prometida e a possuir aquilo que Deus tinha prometido. Nesse primeiro momento, quando a gente olha para essa introdução, a gente já percebe, como eu acabei de falar com vocês aqui nessa noite, a respeito da luta, da guerra que as famílias estão enfrentando, a gente já percebe que a despeito do meu conhecimento, a despeito daquilo que eu sei, a despeito das minhas estratégias, a despeito daquilo que eu já tenho de vivência de vida, de experiência de vida, eu só consigo defender a minha família se os meus ouvidos estiverem sensíveis à voz de Deus. Porque quando Deus fala alguma coisa, quando Deus mostra alguma coisa, nós temos que obedecer. Porque se Deus fala, se Deus mostra, é porque Ele quer o nosso bem. E Josué era um homem exatamente como eu acabei de descrever para vocês. Mas como eu falei para vocês, o capítulo de número 23 e o capítulo de número 24, eles se parecem. E alguns estudiosos vão dizer que parece que o capítulo de número 24 é uma repetição do capítulo de número 23, mas não é. Até porque geograficamente os dois eventos aconteceram em lugares diferentes. No capítulo de número 23, Josué está exortando o povo a observar a lei, ou seja, a observar a palavra de Deus, a guardar a palavra de Deus. No verso de número 6, lá no capítulo de número 23, vai dizer: portanto, esforce-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afaste, nem para a direita e nem para a esquerda, e para que não se misture com essas nações que restaram entre vocês. Olha só que orientação tão interessante, que a partir daí eu já tiro uma lição para poder defender a minha família, para poder guardar a minha família. Eu tenho que observar a palavra de Deus e ponto. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus, saber o que a palavra de Deus diz a respeito da minha família e do projeto que ela tem para a minha família. De maneira que eu não vire nem para a direita nem para a esquerda, mas eu ande no caminho que Deus quer que eu ande. E por que isso? Para que eu não seja como o povo ou os povos que aí estão. E esse é o grande desafio hoje da minha casa e da sua casa. Porque o mundo tem entrado dentro dos nossos lares, através de todos esses aparelhos que eu já lhes falei. E muitas das vezes a gente abre as portas para que esse mundo entre. E quando eu digo mundo, eu não estou falando do cosmos, não estou falando da terra, mas eu estou falando do sistema maligno presente, do sistema desse tempo, da filosofia desse tempo. Mas a gente já encontra aqui no capítulo de número 23 uma orientação para mim e para você, que nós devemos observar a palavra de Deus
não olhar nem para a direita nem para a esquerda, e andar naquilo que a palavra de Deus reservou para mim e para você, para a gente não ser igual aos outros povos. Nós somos diferentes, irmãos. Nós somos um povo que vive e caminha por um caminho diferente. E não devemos ter medo de dizer que somos diferentes, porque nós somos diferentes. Nós somos um povo comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Foi derramado um alto preço por mim e por você. Consequentemente, nós somos diferentes. Mas o capítulo de número 23 se dá exatamente essa reunião, essa convocação que Josué faz, porque ele faz duas convocações. A primeira é para poder fazer com que o povo, despertar o povo a observar a palavra de Deus. No capítulo de número 23, essa convocação é feita em Siló. Agora, já no capítulo de número 24, aí você vai me perguntar, Alexandre, por que isso é tão interessante? Você vai entender daqui a pouco. No capítulo de número 24, há uma outra convocação, e essa convocação acontece exatamente em Siquém. Tanto é que o verso de número 25, aliás, o verso de número 25 vai dizer que eles estavam reunidos em Siquém. Mas só que Josué, ele tem um discurso bem interessante aqui nesse capítulo de número 24. Primeiro ele começa mostrando para o povo, logo lá no início do verso de número 1, tudo aquilo que Deus fez. E quando ele convoca o povo, ele convoca exatamente os principais de Israel, os anciãos, os chefes, os juízes, os oficiais, para esta grande reunião. E o objetivo de Josué, já com seus 100 anos, ou um pouco mais, 110 anos, o objetivo de Josué aqui é chamar o povo para uma renovação de aliança. Meu irmão, minha irmã, quantas das vezes a gente precisa entender isso? Eu sei que o Senhor Jesus já fez uma aliança comigo e com vocês. Mas nós temos que observar todos os dias da nossa vida como é que está a nossa aliança com Ele. Porque eu sei que Ele conosco, Ele não rompe a aliança. Mas em muitas vezes a gente rompe a aliança com Ele. E Josué convoca esse povo exatamente para se despertar da renovação, ou para renovar essa aliança. E aí ele começa a trazer um histórico de tudo aquilo que Deus havia feito na história do povo de Deus, começando por Terá, pai de Abraão. E aí ele vai dizer que Terá deixou a terra onde ele cultuava os ídolos dele, Abraão também. Depois passa pela questão lá do Egito, fala de Balaão, ou seja, Josué ele traz todo um histórico do feito de Deus até aquele tempo presente, para que o povo pudesse entender tão somente uma coisa, que Deus é um Deus que faz promessa e cumpre a sua promessa. Porque naquele momento eles já estavam em Canaã, terra prometida, aqui no capítulo de número 24. Então Josué está dizendo para aquele povo, olha só, hoje o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: essa aliança que eu estou chamando para que vocês renovem hoje, nesse dia de hoje, esse Deus que eu estou chamando para que vocês continuem seguindo nesse dia de hoje, é o Deus que cumpre promessa. Eu queria que você e eu nessa noite olhássemos para a nossa casa. Quantas das promessas feitas pelo Senhor que o Senhor já não cumpriu? Quantas promessas que o Senhor fez para você, para o seu lar,
para os seus filhos que Ele já cumpriu. E aquelas que Ele ainda não cumpriu, eu posso te assegurar, de acordo com a palavra do Senhor, Ele há de cumprir. Porque o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o dia Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se o dia Ele disse, Ele vai cumprir. Se o dia Ele disse para você que Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Ponto final. Se você quer sair daqui nessa noite com esta segurança, que ela seja renovada no seu coração, que o nosso Deus é um Deus que cumpre promessa. Ele é um Deus que cumpre promessa. Ele é um Deus que cumpre promessa. E eu fico pensando em tantas promessas que o Senhor já cumpriu na minha vida, me trazendo ao longo da minha existência até o dia presente, e fazendo acontecer tudo aquilo que Ele disse que aconteceria um dia. Eu sou prova viva do cumprimento da promessa de Deus. A minha casa é prova viva do cumprimento de Deus. O meu lar é prova viva do cumprimento de Deus. Deus cumpre promessas. Mas Josué chama esse povo a uma responsabilidade. E ele começa no verso de número 14, e ele vai dizer da seguinte forma: agora, pois, tema o Senhor e sirva-o com integridade e com fidelidade. Só que eu acho muito interessante que nessa chamada de responsabilidade, muitas das vezes nós precisamos ser chamados a uma responsabilidade na presença de Deus. O que eu acho muito interessante é que este homem, ele não espera uma resposta de alguém. Ele não espera que aqueles homens presentes deem uma resposta. Ele simplesmente fala: olha, nessa noite, hoje eu quero dizer para vocês o seguinte: sirva o Senhor com integridade, fidelidade, joga os deuses que estão no meio de vocês fora. Mas deixa eu dizer uma coisa: se vocês não quiserem fazer desse jeito, se vocês não quiserem servir ao Senhor, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos e irmãs, essa é uma afirmação muito especial e com uma capacidade abrangente muito interessante. Porque quando eu fiquei olhando para esse texto, essa afirmação de Josué, dizendo que ele e a casa dele serviria ao Senhor, eu fiquei pensando como é que pode um homem tomar uma decisão, e uma decisão tomada por um homem conseguiu influenciar toda uma geração. De igual maneira isso acontece comigo e com você. Como eu falei para vocês no início, nós estamos olhando para dentro da nossa casa nesse mês de maio. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é se você hoje e eu temos a coragem de abrir o nosso peito, abrir a nossa voz e dizer: ok, tudo bem, você pode não servir ao Senhor, vocês podem não servir a Deus, mas eu quero dizer uma coisa: primeiro eu, e depois a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Sabe o que eu acho mais interessante? Essa reunião que acontece aqui no capítulo de número 24. Eu disse qual era o quórum dessa reunião. Estavam os anciãos, estavam os juízes, os principais da tribo. E aí a pergunta que eu falo para vocês: e o povo? Cadê o povo? Nesse exato momento aqui, talvez o povo de Israel, mais ou menos, já deveria estar chegando aos seus 4 milhões de pessoas.
no assentamento, depois da divisão das tribos, depois que eles assumiram a terra, tinha mais ou menos 4 milhões de pessoas. Isso contando todo mundo, mulheres, crianças e homens. Mas aqui tinha um grupo pequeno, que foi até a convocação de Josué. E eles também firmaram uma aliança com Josué. Só que eles não firmaram só uma aliança com Josué. Presta atenção que está no verso número 1. Josué convoca o povo. E lá estavam todos eles. Mas eles estavam diante da presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, hoje é dia de firmar uma aliança com o Senhor. A assembleia já foi convocada. Nós já estamos nesse lugar aqui que é o santuário de Deus. Já estamos cantando hinos de louvores. Pastor Eliel, ele conduziu a reunião. Pastor Roberto já fez aqui o ofertório. Pela misericórdia e graça de Deus, eu estou compartilhando o que Deus colocou no meu coração. Mas acima de nós tem alguém olhando para a aliança ou para as alianças que vão ser firmadas aqui nessa noite. E esse alguém se chama o nosso Deus. O nosso Deus. É Ele que está aqui nessa noite. Reunião sem Deus não existe. Firmar aliança sem a presença de Deus não existe. E é por isso que eu achei muito interessante que nesse verso de número 1 vai dizer que Josué sim convoca a reunião, mas Deus estava presente e Ele está presente aqui nessa noite. Você não vai firmar uma aliança comigo. Você não vai firmar uma aliança com o pastor Eliel, com os pastores presentes, com os irmãos presentes. Você vai firmar a sua aliança nessa noite com Ele. É com Ele. Mas como eu estava dizendo para vocês, como é que pode a decisão de uma pessoa, um grupo de pessoas influenciar outras pessoas? E eu tenho 2 exemplos aqui. 2 exemplos. Acabei de falar do povo. Desses homens que estão aqui no verso de número 1. E de acordo com aquilo que eu li nessa noite, você percebe que eles não dizem para Josué: não, nós vamos servir o Senhor sim. Nós vamos andar no caminho que o Senhor estabeleceu para a gente. Nós vamos caminhar onde Deus quer que a gente caminha. Nós estamos hoje renovando sim a nossa aliança com Deus. E aí lá no final desse capítulo, no verso de número 31, vai dizer da seguinte forma: Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito. Compreendeu? Vocês entenderam? Esses homens vão para essa reunião, tomam uma decisão de servir ao Senhor. E aí eu fico imaginando eles voltando para a casa deles, voltando para a sua tribo, voltando para a sua família. Olha, nós acabamos de fechar uma aliança com Josué. E aí o pessoal perguntou: e que aliança é essa? E aí eles vão falar assim: olha, nós fechamos uma aliança de que a gente vai jogar os deuses, todos os ídolos fora, e vamos servir unicamente o Senhor. E o texto do verso número 31 vai dizer que enquanto esses homens viveram, a nação andou no caminho do Senhor. Mas não tão somente isso. Por que a nação andou no caminho do Senhor? Porque esses homens conheciam todos os feitos que o Senhor havia feito pelo seu povo. Viu? Talvez uma decisão que você tome aqui nessa noite, olhando para a tua casa, olhando para a tua família, olhando para os seus, pode mudar toda uma situação. Vocês estão entendendo a importância da igreja? Assim
como a família nossa carnal hoje está sendo muito atingida pelo mundo, a igreja do Senhor também está sendo atingida pelo mundo. Mas vocês já compreenderam a aliança que a gente vai firmar aqui nessa noite com o Senhor? E quando a gente sair por essas portas ao longo da semana, quantas famílias e quantas vidas a gente não pode influenciar? E por quê? Porque nós temos uma aliança com o Senhor e nós conhecemos e sabemos o que o Senhor pode fazer. Nós conhecemos e sabemos o que o Senhor pode fazer. A gente sabe o que Ele pode fazer. Agora a gente tem um outro exemplo também de uma pessoa que toma uma decisão, que é o segundo exemplo, é Raabe. E a história dessa mulher é uma coisa bem interessante. Capítulo 2 de Juízes, de Josué, capítulo 2, eu vou lá. Deixa eu mexer um pouco hoje na minha Bíblia, né, pastor Roberto? Uma hora eu jogo o tablet fora, pastor. Raabe, essa mulher toma uma decisão bem interessante. Josué ainda não tinha atravessado o Jordão, mas ele envia 2 homens para aquele lugar. Para onde? Para Jericó, para a cidade de Jericó. Eu fiquei olhando o texto, achei engraçado. Acho que foi a inauguração do Mossad, Serviço Secreto de Israel. Não é, pastor? E Josué faz até um pouco diferente do que Moisés. Moisés mandou 12 e criou uma confusão. Eu acho que ele deve ter pensado, não, vou mandar só 2. É a conta certinha. Mas ele manda 2 homens para entrar na cidade de Jericó. Esses 2 homens entram. E a notícia se espalha. E esses homens são guardados por uma mulher chamada Raabe, uma prostituta. Ela esconde os 2 homens de Deus, os 2 espias no telhado. Só que o rei de Jericó, ele toma ciência de que aqueles 2 homens lá estavam. E quando eles entram na casa, quando o rei de Jericó manda alguém ir até a casa de Raabe, ela viu assim, olha, eles entraram aqui, mas quando o portão começou a fechar, eles foram embora. E os homens estavam lá no telhado. Depois que o rei de Jericó, a turma dele vai embora, e aí ela começa a falar uma coisa bem interessante a partir do verso número 8. Antes que o espia se deitasse, Raabe foi aonde eles estavam, no terraço, e lhes disse, presta atenção, bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu e todos nós ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Perceba o que essa mulher vai falando. Ela vai dizer, olha só, eu sei o que aconteceu na vida de vocês. Os relatos chegaram até a nossa cidade. A gente ficou sabendo que o Mar Vermelho abriu diante dos olhos de vocês. E por onde vocês passam, o Senhor entrega reis e exército na mão de vocês. E está todo mundo apavorado na cidade. Está todo mundo com medo na cidade. Mas se ela falar isso, está tudo bem, meu irmão, minha irmã. Está tudo tranquilo. Mas o mais interessante é como ela encerra isso aqui. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Você sabe o que é isso? Isso é convicção de fé. Isso é expressão de fé.
Isso é declaração de fé. Ninguém pode dizer que Deus é o Senhor se não for pelo Espírito dele. E essa mulher, que era uma prostituta, quando ela fica sabendo de tudo aquilo que aconteceu, ela vai dizer assim: olha, aconteceu tudo isso, já sei do histórico, mas uma coisa eu sei mais, é que o Deus de vocês é Deus no céu e Deus na terra. Ele tem controle do céu, Ele tem controle da terra. Seu trono está no céu e faz da terra estrado para os seus pés. Ele é Senhor. Mas eu quero te pedir uma coisa. Continua Raabe. Guarde a minha família. Guarde a minha casa. Quando vocês entrarem aqui, guarde os meus. E aqueles homens dão uma orientação para ela: ok, nós vamos te guardar. Nós vamos te guardar. Você vai botar um fio de escarlate na janela da sua casa. E quando o exército de Deus entrar nesse lugar, eles vão lembrar de uma coisa. Aleluia. Oh Deus. Eles vão lembrar de uma coisa, do que aconteceu lá no Egito, de quando eles foram tirados do Egito, que o sangue do Cordeiro foi passado nos umbrais da porta, e quando o anjo passou nas casas onde havia o sangue do Cordeiro, o anjo não entrou, e aquele povo saiu do Egito, da terra de escravidão, atravessou ao longo da história e chegou na terra prometida. Deus é um Deus que cumpre promessas. Deus é um Deus que cumpre promessas. Ele é um Deus que cumpre promessas. Essa mulher faz como aqueles homens orientaram. E depois de ter feito isso, o exército entra, ela é poupada e ela figura na genealogia do nosso Senhor Jesus. Glorificado seja o seu nome, Senhor. Mas Hebreus 11, 30 e 31 vai dizer que pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeados por 7 dias, e pela fé, viu o que eu disse? Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Perceberam, meus irmãos e irmãs? Uma atitude tomada por um grupo, por uma pessoa, Raabe, como é que influenciou a casa dela? E a minha pergunta que eu faço: qual é a atitude, qual é a decisão que eu e você vamos tomar nessa noite? Qual é a decisão? Qual é a atitude? O que nós vamos fazer nessa noite? Mediante a isso aqui, mediante a essa palavra que nós estamos olhando e observando nessa noite. Porque é preciso tomar uma atitude. E aí eu poderia fazer uma pergunta para vocês: mas o que é servir ao Senhor? E aí talvez você diria para mim: eu sei, ok, Alexandre, eu entendi, já sei o que é servir ao Senhor. Josué acordou no outro dia seguinte, pegou a sua mulher, seus filhos e foram para a escola bíblica dominical. E aí depois voltou para a celebração das 18 horas. E aí eles cantaram hinos de louvores e participaram, e o menino de Josué tocou na bateria e não sei o quê. Eles serviram ao Senhor no final de semana. Isso é servir ao Senhor? Isso é servir ao Senhor, meu irmão, minha irmã? Porque Josué fala: eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. E a grande questão é: o que é servir ao Senhor? Eu posso dizer para você: servir ao Senhor é ser servo dele. Servir ao Senhor é se colocar no senhorio dele. Servir ao Senhor é deixar que Ele conduza a sua vida. Servir ao Senhor é deixar que Ele tome conta de todas as coisas da sua vida. Servir ao Senhor é deixar que Ele entre na sua
casa, em cada cômodo, em cada lugar, em cada situação da sua casa, e Ele diga assim: agora eu sou o Senhor desse lugar. Isso é servir ao Senhor. Isso é servir ao Senhor. E não dá para servir pela metade. Não dá para servir de qualquer jeito. Eu estou deixando a metade da minha vida, o Senhor toma conta, eu também. Não dá. De maneira nenhuma. Ou Ele é Senhor de tudo, ou Ele é Senhor de nada. Deuteronômio 10, 12. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Isso é uma pergunta para mim e para vocês. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma? Está aí a resposta do que é servir ao Senhor: temer, andar, amar e guardar a sua palavra, os seus mandamentos. O que é temer ao Senhor? É ter medo do Senhor? Não, é reverenciá-lo, é ter respeito dele, é ter compreensão de que Ele é Deus e de que Ele está em todos os lugares. Não há lugar que eu e você possamos ir sem que Ele não esteja lá. Eu acho muito interessante, depois que o profeta Elias foge lá da mulher, esqueci o nome dela, me ajuda aí, pô. Essa aí, Jezabel, a idade chegou. O profeta Elias foge de Jezabel e ele chega até o Horebe. E uma das expressões muito interessantes que eu vejo ali é que quando o profeta Elias escuta a voz de Deus, Deus vira para ele e fala assim: o que você está fazendo aí, Elias? É isso? É? Não, irmão, não é. O que você está fazendo aqui, Elias? Deus não fala para ele: o que você está fazendo aí, Elias? Deus está falando: o que você está fazendo aqui, Elias? O que Deus está dizendo? Você fugiu de Jezabel. Você pode estar fugindo do seu ministério. Você pode estar fugindo do seu chamado. Você se escondeu aqui no Horebe. Mas deixa eu falar uma coisa para você, Elias. Eu, o Deus de Israel, estou aqui. E por isso eu estou me dirigindo a voz para você, dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus está em todos os lugares. Então, em toda a situação da minha vida e da sua vida, a gente se prostra a Ele. E isso é temer ao Senhor. Aleluia. Andar na sua vontade, andar como Ele quer. E amá-lo sobre todas as coisas. Porque Ele é um Deus santo. Ele é um Deus santo. Ele é um Deus santo. Profeta Isaías, capítulo 6, verso de número 1. Isaías tem a visão do Senhor sentado no alto e sublime trono. E ele se espanta, ele tem um momento de alumbramento. E diz: eu vou perecer, porque eu estou diante do Deus que é santo, é santo, é santo. Então nós, como povo de Deus, nós temos que andar temendo a Ele, amando, guardando a sua palavra. Isso é servir ao Senhor. Aí quando a gente vem para um ambiente desse, cantar hinos de louvores, fazer o serviço da igreja, Deus, Ele olha lá de cima e respira, porque está subindo. Está subindo o louvor daqueles que são santos, daqueles que reafirmaram a aliança com Ele, daqueles que estão andando na presença dEle, daqueles que estão amando Ele sobre todas as coisas. E aí todo o meu serviço nesse lugar, nesse santuário, no nosso ministério, Ele recebe como louvor diante da presença dEle. Maravilha de Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus, e isso é servir ao Senhor.
Só que servir o Senhor implica em algumas coisas. E que coisas são essas? É abrir mão. Ou coisa difícil. Implica em abrir mão. E aí eu pergunto hoje, quem é que quer abrir mão? Josué que diz, não sou eu que estou falando. Verso de número 14, ele vai dizer, temam o Senhor e sirvam a Ele com integridade e com fidelidade. Mas tem uma coisa, vocês vão servir o Senhor? Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates. Jogue fora. E ele vai repetir, lá no verso de número 23, e Josué continuou, agora pois joguem fora os deuses estranhos, mas não só joga fora não, presta atenção no que eu vou dizer, além de jogar fora, incline o coração de vocês para o Senhor, o Deus de Israel. Não é só jogar fora. Irmãos, falar de adoração a ídolos para uma congregação evangélica protestante, e são tantos títulos que a gente se perde, é um negócio que fica no vácuo. Não é? Não é, pastor Eliel? A gente fica no vácuo. Não é? Porque eu posso dizer hoje aqui para você, vem cá, quem é que adora ídolo? Ninguém vai levantar a mão, é claro. Ninguém vai levantar. Mas a minha pergunta é, o que é um ídolo? O que é um ídolo? O que é um ídolo? Você não chega na sua casa fazendo igual o pessoal da Reforma Protestante, lá na cidade de Lutero, chega queimando quadro, estátua, tudo. Não é? Porque para eles o ídolo era aquilo. Mas a pergunta que fica é, o que é o ídolo? Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. É por isso que no verso de número 23, que eu acabei de ler, 23 não, 21, 23, Josué vai falar para o povo, joga os ídolos fora e inclina o coração de vocês para o Senhor. Se ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus, a gente pode fazer uma listinha nessa noite, e eu posso fazer a minha. E deixo que você faça a sua. Porque só eu e você sabemos aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Eu posso dizer das minhas. E tomar o lugar de Deus da nossa vida é tirar Deus do trono, da condução da nossa vida. E a gente coloca um ídolo para conduzir a nossa vida. É isso que significa. E aí o ídolo ele pode ser o dinheiro. Quantos não adoram mamão? O ídolo ele pode ser inclusive a tua própria família, os seus filhos, que tomam o lugar de Deus. O ídolo pode ser o seu trabalho. Eu sei que por muito tempo o ídolo foi a força do meu braço. Eu dizia, eu sei, eu posso, eu faço e eu faço acontecer. Até o momento que Deus falou assim, agora eu vou te ensinar a tão somente, aleluia, a tão somente ser sustentado por mim. A tão somente ser sustentado por mim. O meu braço era o meu ídolo. A minha inteligência era o meu ídolo. Tudo isso era o meu ídolo. Mas houve um momento que Deus virou e falou assim, agora eu vou ser o Senhor da sua vida de fato. Vou tirar tudo e você vai ver quem é que te sustenta. Você vai ver quem é que conduz a sua vida. Você vai ver quem é que vai daqui para frente conduzir você e toda a sua casa. De quais ídolos nós precisamos nessa noite, meu irmão, minha irmã? Jogar fora. Como eu disse para você, eu posso fazer a minha lista. A sua lista é você que tem que fazer. Agora esse lugar aqui, como eu disse para vocês no início dessa mensagem, ele é bem emblemático.
Porque Josué, ele faz isso em Siquém, não é, pastor Roberto? Só que em Siquém acontece uma coisa bem lá atrás, com Jacó. Capítulo 35, verso de número 4. Deus manda Jacó ir para Betel. Só que no caminho ele passa em Siquém. Aliás, ele está em Siquém. E Deus vira para Jacó e fala da seguinte forma: vai para Betel. E Jacó toma uma decisão. Vira para a família dele e diz da seguinte forma: me dê todos os ídolos. Me dê tudo. E ele esconde e vai para Betel, onde Deus havia se revelado a ele. Você entendeu? Você quer revelação de Deus? Você quer estar na casa de Deus? Deixa seus ídolos em Siquém. Deixa para trás. Porque Deus quer se revelar para você. E a revelação de Deus é uma coisa interessante. Aconteceu isso com Abraão. Como eu falei para vocês, o início do texto do capítulo de número 24. Meu Deus, eu estou falando demais. Capítulo de número 24. Josué, ele começa a inteirar pai de Abraão. E tem um convite de Deus para Abraão abandonar os deuses dos seus pais. Abraão sai numa caminhada de fé com Deus. Imagine você, meu irmão e minha irmã, deixar a segurança da sua casa, da terra que você conhece. Tudo isso que poderia roubar a experiência de fé de Abraão com Deus. E Abraão segue a voz de Deus. E Deus vai falando: vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Abraão não pergunta: vem cá, eu levo roupa de frio, de calor? Quanto tempo eu vou ficar fora? Para onde eu vou? Não, vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. E no capítulo 12, versos número 6 e 7, também em Siquém, Deus faz a promessa para Abraão. Está vendo isso aqui? Está vendo tudo isso aqui? Eu vou dar a sua descendência. Mas ele abandonou os ídolos dele lá atrás. Tudo aquilo que atrapalhava a experiência de fé dele com Deus ficou lá para trás. E nenhuma das promessas feitas a Abraão deixaram de ser cumprida. Ele teve seu filho, virou pai de uma grande nação. Sua descendência tomou posse da terra prometida. E o Messias veio. E o Messias veio. Você quer ter essa experiência com Deus na sua casa? Você quer que o Senhor seja Senhor na sua casa? Você quer que o Senhor estabeleça o trono dele na sua casa? Você quer? Então deixa ele reinar lá. Porque se houver algum ídolo, tiver alguém ou alguma coisa que ocupe o lugar de Deus, ele não pode reinar. Ele não tem como reinar. E a convocação de Josué para mim e para você nessa noite permanece. Vocês querem fazer uma aliança com Deus? De andar no caminho dele? De andar em santidade com ele? Sabe, meu irmão, minha irmã, como eu falei para vocês no início dessa mensagem, nossas famílias estão sendo bombardeadas de fato, mas muitas das vezes nós somos os culpados, infelizmente. Quando a gente olha para essa trajetória desse povo até aqui, no capítulo 24 de Josué, e se a gente avançar um pouco mais na página da sua Bíblia, no capítulo 2 de Juízes, a partir do verso de número 6, a gente percebe um triste relato aqui, e eu vou ler para você.
para você prestar atenção e nessa noite tomar a decisão de reafirmar, de refazer a sua aliança com Deus. O texto ele começa da seguinte forma, no verso de número 6, no capítulo 2. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo, depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Presta atenção agora, verso número 10. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins, deixando o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Viu minha responsabilidade, a sua responsabilidade? Aquele grupo que renovou a aliança com Josué morre. Aquele grupo que renovou a aliança com o Senhor morre. E o texto que a gente acabou de ler vai dizer que uma nova geração levanta, mas que não tinha conhecimento de Deus. O livro dos Juízes é uma triste realidade de um povo que ora pecava, Deus levantava um juiz, e quando esse juiz morria, continuava pecando, adorando outros deuses, porque não havia rei em Israel. Essa é a frase que mais vai guiar o livro de Juízes. E não havendo rei em Israel, o povo fazia o que vinha em seu coração. A aliança que nós estamos estabelecendo aqui nessa noite, eu e você temos que chegar na nossa casa e falar para os nossos filhos, que é a próxima geração. Quantos dos nossos filhos não conhecem a Bíblia Sagrada? Quantos dos nossos filhos que não conhecem o que Deus fez na história do povo dele, nem na minha história? Quantos dos nossos filhos estão semana após semana trancados no quarto, recebendo toda a sorte de informação, mas não estão recebendo nada de Deus? A pergunta que eu faço nessa noite é: o que vai ser da próxima geração? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Como eu disse para vocês, essa era uma noite de estabelecer aliança, de refazer aliança. Esse povo pecou porque precisava de um rei. Eu estou falando agora já do livro de Juízes. Só que o Senhor Jesus é o nosso rei. João, na sua visão de Apocalipse, capítulo 19, verso de número 16, eu volto mais uma vez a esse texto. Jesus está à porta, que já é a terceira ou quarta vez que eu volto a esse texto. No verso de número 16 ele vai dizer: no seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você pode adorar esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está aqui nessa noite. Esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está aqui nessa noite. Você pode colocar sobre os seus pés. E Ele quer, nesta hora, esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele quer entrar, como eu acabei de falar para vocês, em cada cômodo da tua casa.
e vai dizer da seguinte forma: agora aqui quem cuida sou eu. Ele vai entrar no seu quarto e vai dizer: agora aqui quem reina sou eu. Ele vai entrar na cozinha, na despensa da sua casa e vai dizer: agora aqui quem reina sou eu. Ele vai lá na sala e vai dizer: aqui agora quem reina sou eu. Ele vai no quarto dos seus filhos e vai dizer: agora aqui quem reina sou eu. Mas além disso, ele vai entrar no seu coração e vai dizer: aqui agora quem reina sou eu. Ele vai entrar no coração de cada filho e filha de vocês e vai dizer: agora aqui quem reina sou eu. Ele vai entrar nos familiares de cada um de vocês e vai dizer: aqui agora quem reina sou eu. Porque eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que o Senhor possa nos abençoar. Que Ele possa estabelecer o trono dEle na nossa vida e na nossa casa. E que Ele possa completar a obra na família e na casa de cada um de vocês. Que o Senhor os abençoe.